clima de alegria espiritual que essa noite nos propicia. Nós agradecemos a todos o convite que nos foi feito, a presença que nos brinda com novas oportunidades de crescimento. Mas agradecemos, sobretudo, a Deus por nos ter enviado tantas bênçãos, das quais nós nos servimos para guiar a nossa vida, encaminhar os nossos passos, direcionar os nossos anseios e projetos. Nenhum de nós poderia crescer ou se conduzir sem que tivesse esse sustento chamado presença de Deus. E é na presença de Deus que nós nos apoiamos neste momento, para desejar que essa seja uma noite que não encerra o mês de Kardec. Porque, embora seja uma homenagem justa, digna desse espírito heróico, cujo esforço nos trouxe Jesus de volta, nós entendemos que o que se encerra deve dar ensejo a um novo tempo, a um novo início. Então, nós preferimos dizer ou propor que, ao invés de encerrar o mês de Kardec, nós apenas vamos prosseguir contando com ele, seguindo com ele e procurando em Kardec os recursos para que Jesus esteja bem próximo de nós. Então, assim, nós apenas vamos recorrer à experiência do passado para pensar a experiência do presente e para prosseguirmos todos entendendo que Jesus continua sendo a verdade, o caminho continua sendo para nós a força em que nós nos apoiamos. Então, nós nos lembramos que naqueles dias apostólicos, 2 viajantes seguiam de uma cidadezinha para outra. Eles saíam de Perge, depois de haverem feito um esforço grandioso de levar Jesus para corações que sequer haviam escutado alguém dizer alguma coisa sobre o Mestre. Eles tanto amavam Jesus desde que o conheceram. Um o conheceu no esforço de Simão Pedro e dos amigos ali na Casa do Caminho. O outro, depois de muitos caminhos de desajustes em que ele havia se colocado como um perseguidor dos seus irmãos, teve ensejo de ver Jesus pessoalmente nas estradas de Damasco. E eram 2 amigos que, depois de muito amarem Jesus no encontro que tiveram com ele, seguiam afora procurando meios de levá-lo consigo, na ação, na palavra, na proposta, mas, sobretudo, nessa vivência que irmana, que integra, que associa. Estamos falando, então, de Barnabé e de Paulo. Desde que eles saíram de Jerusalém e dali indo para outras regiões, eles decidiram, então, que não só o círculo judaico ou o círculo de Jerusalém deveria conhecer Jesus. O mundo era tão grande, todo mundo tinha necessidade dele, que eles, então, entendiam que deveriam seguir por onde fosse, que a vida os levasse, que eles tivessem possibilidade de ir, eles deveriam ir, levando Jesus. Como dizia Paulo, desde que ele havia encontrado Jesus, ele entendia que a presença de Jesus era a maior demonstração de amor de Deus para com os homens. E retardar, nesse esforço de levá-lo para aqueles que não o conheciam, significaria retardar o encontro dos seus irmãos com a proposta de felicidade. Seria, então, aumentar o sofrimento do homem. Por isso, ele tomou como medida de ação a tarefa de, onde ele estivesse, se posicionar como alguém que não apenas tinha ouvido Jesus ou visto Jesus, mas como alguém que já trazia Jesus impresso nos refolhos do próprio ser. Então, depois de excursionarem na cidadezinha de Perge, eles vão em direção à Antioquia de Pisídia. E nesse caminho, pelo que eles viram, as estradas já não eram as mesmas dos outros lugares por onde eles passavam. Não eram caminhos planos, de circuito fácil para ser transposto. Muito pelo contrário, toda a geografia do lugar exigia deles um esforço muito maior. Eles tinham que trilhar veredas, subir montanhas, atravessar vales, passar pelos lagos, procurando, então, chegar à localidade para a qual eles se dirigiam. E num desses esforços, na segunda noite em que eles se dirigiam para Antioquia, eles tiveram que se socorrer dos recursos da própria natureza. Já não tinham um lar onde eles pudessem se abrigar. A geografia do lugar, inóspita, difícil, densa, requeria que eles se apoiassem justamente ali, no seio da natureza. E na segunda noite de viagem, eles então procuraram repouso nas cavernas que funcionavam como abrigos naturais. E depois do cansaço da vigília, do cansaço do dia, estando já se posicionados para o repouso, porque no dia seguinte deveriam seguir viagem, eles se põem, então, esperançosos, entusiasmados a falar da alegria que era viajar com Jesus e por Jesus.
Eles traziam tanto entusiasmo na alma que Emmanuel vai nos dizer que para eles era uma grata experiência ter que enfrentar todos aqueles desafios. Afinal, eles seguiam sabendo exatamente onde eles queriam chegar, por que o faziam e o que os motivava a seguir para tão longe. Mas naquela noite, então, quando eles se sentam para fazer o repasto frugal, Barnabé, muito comovido e esperançoso, vai dizer: Paulo, veja só que alegria que é para nós seguir com Jesus. Tantos desafios vencidos, mas quantos caminhos já trilhamos que nos permitiram levar Jesus para corações que nem o escutavam. E núcleos estão sendo formados para que a presença, a mensagem e a proposta de Jesus se mantenha acesa, cuidando dos corações que o procuram, embora sem saber que ele já esteve entre nós. Então, para nós, é uma alegria seguir com Jesus. Eu, pessoalmente, penso que sem Jesus a estrada seria mais difícil. E Paulo, em resposta a Barnabé, vai dizer: veja, Barnabé, o Evangelho de Jesus é o nosso maior tesouro. E eu penso que quem o encontra o caminho para a vida inteira e a riqueza para toda a existência. E nesse diálogo em que os dois amigos e irmãos de jornada falavam do seu Cristo, que eles amavam intensamente, profundamente, eles, em determinado momento, vão ser surpreendidos por uma visita estranha. Não eram amigos para falar com ele, como antes havia sido. Nem seriam corações que dariam um braço direito, nos quais eles poderiam se apoiar. Eram malfeitores, que, querendo sobreviver às custas do que poderiam retirar dos outros, naquele momento, passando por ali, escutando os dois amigos falarem de um príncipe diferente, de um reinado diferente que iria se estabelecer, e de um tesouro especial, adentraram então a gruta e, naquele momento, já armados, se lançando sobre os dois, vão dizer assim: ouvimos dizer que vós faláveis sobre um príncipe, um reinado diferente, um tesouro especial. Que tesouro é esse que nós queremos conhecer? E como eles estavam com os pergaminhos, que eram as anotações de Levi, naquela hora então, Paulo, com uma presença de espírito admirável, embora a preocupação de Barnabé, vai dizer àqueles homens: sim, realmente é um príncipe, cujo reinado lança bases para uma existência sólida. E quem o encontra se reabastece por toda a vida, não havendo mais carência nem necessidade de nada. E o que tendes em mãos? Os malfeitores vão perguntar. Eram as anotações de Levi. E Paulo, naquela hora, vai dizer: temos aqui o mapa do tesouro, para que cada um possa se direcionar à procura dessa riqueza. E eles que esperavam as riquezas do mundo, sem conhecer que talvez aquele fosse o momento mais especial da trajetória deles, pegaram as anotações de Mateus, guardaram com agilidade, recolheram os recursos que tinham e saíram. E naquela noite, então, os dois ficaram sem mais nada do que eles tinham. Eles que já tinham tão pouco, embora a abundância de recursos espirituais, se viram então carentes dos pães de cevada que foram levados, das frutas, dos alimentos que poderiam ser a guarnição deles por mais um tempo. Se viram também privados das anotações de Mateus. E mais do que isso, se viram expostos ao desafio de ter corrido risco no que dizia respeito à vida material. Mas Paulo, que sempre confiava que Jesus, ele é certeza, ele é solução, ele é condicionante para o progresso e para o êxito, acalmou-se enquanto Barnabé, preocupado e trêmulo, vai dizer: veja, Paulo, eles levaram tudo que nós tínhamos, os nossos pães que serviriam de alimento até que nós chegássemos à cidade próxima, levaram tudo que nós tínhamos. E Paulo vai dizer: Barnabé, não nos será difícil encontrar alguns frutos pelo caminho. A vida é rica de bênçãos, nós estamos empreendendo viagem, encontraremos muitos recursos. Deus terá meios de nos prover de outra maneira. Mas Barnabé vai dizer: Paulo, mas de tudo que eles nos levaram, o que mais me preocupa, o que mais me dói, o que mais me toca, é que eles levaram o Evangelho de Jesus. Levaram o tesouro que nós tínhamos. Como nós faremos? Porque, embora nós tenhamos anotado na mente todas as riquezas, as circunstâncias da passagem do Cristo entre nós, haverá momentos em que nós teremos necessidade de nos dessedentarmos nessa fonte. E como faremos se nós já não as temos conosco? As nossas anotações se foram.
E Paulo, de novo, com uma presença de espírito incomparável, vai dizer: Barnabé, veja só que hoje Deus nos deu ensejo de agirmos no bem de uma maneira inesperada. Nós que temos pregado a corações que desejam uma vida nova, tivemos ensejo de pregar a corações em grandes necessidades espirituais, que eram esses nossos irmãos. Mas quanto ao Evangelho, não te preocupes. E mexendo nas dobras da túnica, retira de bem próximo do coração os pergaminhos que haviam ficado para ele como herança de Gamaliel, seu mestre inesquecível, e que haviam sido dados a Gamaliel por Simão Pedro, quando o rabino, aquele rabino de sabedoria, condutor de tantas vidas, em visita à casa do caminho, num primeiro encontro com Jesus, recebe das mãos de Simão Pedro as primeiras anotações, que depois foram repassadas a Paulo com muito carinho, e Paulo trazia sempre próximo do coração. Mas nós podemos dizer que o que ele trazia próximo já estava dentro, porque ele havia introjetado a lei divina na sua intimidade. E foi essa assimilação dos conteúdos espirituais que fez com que Paulo pudesse ir de um lugar a outro, com destemor, com desenvoltura, com segurança, nunca se negando a falar de uma proposta nova, nunca se negando a dizer que havia um novo tempo, que era uma nova era, que havia uma proposta de revolução emocional e espiritual. E o que ele fez com brilhantismo nos possibilitou chegar aos dias atuais, podendo consultar aquelas mesmas anotações que vieram completadas depois pelo esforço de João e de Marcos, também pelo esforço de Lucas. E para nós, nos dias atuais, nós podemos dizer, aquelas mesmas anotações daqueles dias inesquecíveis são as anotações que nos chegam hoje nas páginas inesquecíveis da doutrina espírita. Então, o tesouro de que Paulo falava a Barnabé, com grande felicidade, ele retira das dobras da túnica e diz: Barnabé, não te preocupes, aqui está o nosso tesouro. Porque tudo nessa vida poderia nos faltar, mas jamais nós poderíamos nos ver privado do amor de Jesus Cristo. E nós podemos dizer, então, que aqueles corações que se banharam nessa fonte cristalina e límpida chamada Evangelho, foram os corações que depois exemplificaram para outras vidas. E todos aqueles que tiveram ensejo de encontrar a fonte, de se dessedentar nela, de se banhar nela e se renovar nela, foram os corações que trouxeram o melhor que nós encontramos na vida. Séculos depois, quantos corações exemplificaram a riqueza de um encontro como esse? Ficamos aqui um pouco meditando na experiência de Barnabé e de Paulo, mas muito mais tarde nós vamos encontrar um homem franzino, rico, a maior expressão da riqueza da Itália, em Assis. Ele que tinha tudo para ser um cavaleiro, como os jovens do seu tempo, que tinha todos os valores e as possibilidades que as prerrogativas da sua estirpe poderia dar. Ele que podia ser um sonhador notável, um dia sentindo na igrejinha, ali onde ele estava, o encontro com Jesus, ele vai ouvir Jesus pedindo: Francisco, renova a minha igreja, restaura a minha igreja. E ele que imaginava que os pilares a que Jesus se referiam eram os pilares materiais, tendo recursos por ser um filho dos Bernardoni, vai então restaurar os pilares da igrejinha de São Damião. Mas os pilares restaurados não impediam que Jesus voltasse a convidá-lo, dizendo de novo: Francisco, restaura a minha igreja. E então, pela primeira vez, ele vai sentir que o convite de Jesus não era só de que mantivesse um templo material onde as pessoas pudessem ir para ter com o Pai através da sua proposta e da sua mensagem, mas ele entendia que Jesus estava pedindo alguma coisa diferente, que não era mudança de fora, mas era restauração dos pilares íntimos que nos mantém de pé e vitoriosos. Então, Francisco entendeu que os pilares a que Jesus se referia eram os pilares do Evangelho. Era a proposta do amor e do perdão, era a proposta da paz, da solidariedade, da fraternidade, era a proposta da mansuetude, era a proposta do recomeço, da renovação. E ele, que poderia ficar com toda a herança que o Pai já destinaria para ele naturalmente, prefere ser Francisco do mundo, Francisco de Assis, a ser apenas Francisco Bernardoni. Então, o encontro de Francisco com o Evangelho permitiu que corações que mergulhavam nas densas trevas dos desenganos, dos desencantos, da desistência para com o melhor da vida,
recuperassem o rumo, o fluxo das conquistas enobrecedoras. E o Evangelho, de novo, se viu restaurado para que nós, nos dias do presente, pudéssemos beber nessa mesma fonte cristalina. Então, também a Francisco nós devemos poder hoje nos debruçar a essa beleza e a essa limpidez espiritual e nela nos descedentar para enriquecer a nossa vida de força e de coragem nos desafios naturais da estrada. Entre Francisco e nós, quantos passaram, quantos poderiam ser notados, descritos, trazidos para a nossa reflexão, mas nós poderíamos nos deter apenas numa mulher que um dia, ouvindo dizer de Jesus, nos seus 18 anos, sonhadora, sedenta de vida nova, vai procurar a mãe e dizer que ela havia decidido e queria consagrar a sua vida ao serviço do Senhor. Ela gostaria de ser uma serva de Jesus no mundo, servi-lo como fosse, como pudesse. Gostaria de se entregar à vida religiosa. É certo que a mãe talvez tivesse sonhado para ela tantas coisas, porque as mães sempre sonham para os filhos o melhor. E essa mãe deve ter sonhado para a filha caminhos e caminhos diferentes. Tanto foi o impacto do pedido que a filha faz, que durante um dia inteiro a mãe se guarda no quarto meditando. Então a filha iria se entregar e integrar-se à vida religiosa, não mais podendo comungar a experiência cotidiana como antes fazia. E durante um dia inteiro a mãe em meditações fica, e quando fim das reflexões, ela procura a sua Agnes e vai dizer, segurando as mãos da menina, Agnes, coloque as suas mãos nas mãos dele e deixa que ele guie os teus passos. Então a Agnes, entregando a sua vida a Jesus, vai ao convento de Loreto, na Índia, onde ela vai se dedicar aos irmãos que tinham tão pouco, mas tinham tanta sede do seu Cristo, sem conhecê-lo. E como o apóstolo Paulo, ela também vai empreender uma tarefa diferente, porque ela não vai para um país essencialmente cristão, mas respeitando as bases religiosas daquela cultura, ela vai representando Jesus para quem tinha sede dele. E depois, então, quando já assumindo a vida religiosa, e passando a ser conhecida com a grata alcunha de Teresa de Calcutá, Madre Teresa, ela então vai se dedicar a esse evangelho, que daria para ela todo o sustento, no qual ela se apoiaria para empreender a sua viagem inesquecível de manter Jesus bem vivo no coração das pessoas. Então, os primeiros esforços junto ao povo são esforços singulares, como todos os outros serão, de modo que nós anotamos uma experiência belíssima, em que ela, já tendo se dedicado grande parte do seu tempo à vida dentro do monastério, vai pedir permissão para servir lá fora, onde ela viu o maior quadro de necessidades e de lutas. E numa dessas experiências, quando ela vai apenas com um sanduíche no bolso, sem saber exatamente por onde ela começaria o serviço de servir a Jesus, em determinado momento ela se depara com uma mulher jovem, esquálida, sofrida, quase que nas agonias da morte, nas calçadas de Calcutá, e sentindo que aquele era o chamado do Cristo, ela recolhe a moça, e quando ela vem envolvê-la com tanto carinho para dar a ela uma destinação de dignidade que até ali talvez ela não tivesse conhecido, o toque do amor toca o coração daquela jovem, que na fragilidade orgânica encontra forças para perguntar, Senhora, por que a senhora procede assim? Então aquela mulher frágil, franzina no corpo, mas robusta na alma, vai dizer, porque te amo. E a jovem que nunca talvez tivesse escutado que alguém seria capaz de amá-la sem ser da sua família, vai pedir àquela madre, repete, por favor, o que a senhora me disse agora. Então nós vamos ver Teresa de novo se ajoelhando para dizer, procedo assim, minha filha, porque te amo. E vamos ver que essa mulher estoica, heróica, robusta, robustecendo-se nas fontes augustas do Evangelho, vai lançar as bases da missão da caridade, e por onde os seus pés passaram, ficaram os rastros de luz, nos quais outras vidas puderam seguir, porque Jesus veio com ela.
adiante e depois ao seu lado. Ele sempre esteve por perto, porque ele já vivia dentro dela. Poderíamos também narrar outras experiências, mas por que não ir tão perto e ver um Francisco Mineiro, tão simples, tão singelo, com tão poucos recursos de fora, mas com riquezas indescritíveis de dentro, que, podendo escolher ser um cidadão do mundo, escolheu ser um servo de Jesus. Ali na Pedro Leopoldo, depois na Uberaba, e depois um cidadão do mundo inteiro. Vamos ver aquele homem que podia ter tantas coisas, mas se contentava em procurar a face do Cristo onde ele estivesse, de modo que ele dizia do grande contentamento que era recortar nos jornais as faces do Cristo, as gravuras, as imagens que os corações sensíveis tinham feito. E por muito amar Jesus, um dia ele perguntou ao seu pai, e o pai via o carinho dele fazer a coleção dos recortes com a face do Cristo. E ele, então, perguntava ao pai que face tinha Jesus. E o pai, que também não sabia, não podiam dizer. Mas quando os contatos mais expressivos com Emmanuel se manifestam, ele vai perguntar aos benfeitores qual era a face de Jesus. Ele tinha tanta sede de procurar Jesus, tinha tanta ânsia de procurar o seu mestre, que ele queria saber onde ele poderia procurar Jesus. E Emmanuel, com uma presciência incrível, vai dizer: meu filho, procure Jesus no coração dos sofredores, porque Jesus é a suprema misericórdia, o supremo amor. E onde existe sofrimento, Jesus está na tentativa de consolar. Então, se você deseja encontrar Jesus, esteja com aqueles que muito precisam dele, porque aí ele estará. Então, ele vai dizer que um dia, quando ele pergunta ao pai que face tinha o Cristo, e o pai não podia dizer, ele mesmo vai dizer: eu penso que no céu, Jesus deve ser chamado irmão alegria, porque ele é a sublime esperança das criaturas. E esse homem que persegue a vida inteira o ideal da coragem, do amor, da mansuetude, da ternura, para que outras pessoas também pudessem encontrar, foi o homem que nos deu Jesus de volta, para que nós pudéssemos ter um encontro inesquecível com esse mestre de quem nós temos tanta saudade. Se nós fôssemos procurar na nossa vida, quantos corações nos mostram a força do Evangelho, a riqueza que é o Evangelho para nós, nos transformando e nos renovando. Mas a par desses corações que nos encorajam, a par desses corações que nos edificam, a par desses corações que vitalizam em nós o que nós temos de melhor, não seria a hora de nós pensarmos num outro homem inesquecível que teve a coragem de romper com o dogmatismo da época, de romper com o materialismo científico, de romper com os preconceitos que ganhavam as alturas na Europa do século XIX, para proclamar que Jesus continuava sendo a excelsa luz e o excelso ideal de todos nós. E nós estamos falando de um educador, o mestre Lyonès, de quem nós somos herdeiros hoje e devemos cuidar do legado que ele deixou para nós. Então, nós vamos encontrar na França do século XIX, primeiro menino, iniciando estudos no Colégio de Verdun, na Suíça, sendo discípulo de Pestalozzi, ganhando a beleza, a riqueza de uma educação diferente e trazendo consigo a certeza absoluta de que a vida tinha uma destinação superior. Entendia que ele não poderia passar pelo mundo sem deixar também pegadas de luz. E sendo um missionário por excelência, enquanto trabalhava na educação, cuidava de cultivar os melhores tesouros que os jovens já traziam dentro de si. Até que Jesus o convoca diretamente, através do fenômeno das mesas girantes, vem convocá-lo a entender que a vida tinha um desdobramento profundo e que era hora de que todos pudessem saber, para que não mais protelassem a felicidade de entender que seguiam guiados, amparados e protegidos por Deus, e que Deus, nos guiando e nos protegendo, não poderia encerrar os limites da nossa vida somente no agora. Então nós vamos ver Hippolyte Léon Denisard Rivaio trabalhando com desenvoltura e com empenho para que nós pudéssemos ter de volta restaurado para nós o Evangelho de Jesus. E das noites em claro, dos estudos, das anotações, das observações diretas, dos diálogos, das perguntas que ele lança primeiro na expectativa de descedentar a própria ânsia de conhecer a vida,
ele depois vai legar para nós esse corpo de doutrina de grande beleza e de incomparável grandeza chamado doutrina espírita. Séculos se dobram e nós estamos de volta aqui, tendo ensejo de pensar nesse mês a grandeza da sua passagem, não só para que nós venhamos a fazer coro às outras casas e aos outros grupos que também o lembram, mas aqui estamos para entender que Allan Kardec é para nós a ponte que nos conecta de novo com Deus através de Jesus. E porque Allan Kardec faz essa conexão, é que nós nos sentimos convidados a de novo mergulharmos o pensamento nessa grandeza, nesse gigantismo de beleza espiritual que é a doutrina espírita, para que nós possamos recuperar esse contato. Seja das primeiras páginas do Livro dos Espíritos, seja as últimas páginas de A Gênese, passando pelo Livro dos Médiuns, pelo Céu e Inferno, chegando ao Evangelho, nós estamos convidados a rever Jesus, a encontrá-lo e de novo perceber que ele está junto de nós. Então, quando nós abrimos uma página do Evangelho e sentimos a voz dos benfeitores que repercute em nós, dizendo, a lei ainda é de amor, nós nos perguntamos, mas não é Jesus que está voltando lá do passado, aqui na mensagem de Lázaro, para me convidar de novo a ser um coração amoroso? E quando nós, em horas de agonia espiritual, nos debruçamos às páginas de Paulo, a mensagem de Paulo no Evangelho, propondo perdão, nós sentimos que de novo ecoa a mesma voz que reverberou no passado e entendemos que agora é Jesus que está voltando. E de novo nos perguntamos, mas não seria Jesus que agora volta para dizer que a lição continua sendo essa? Para que eu seja feliz, eu precisarei me livrar de tantos pesos que me constrangem, que me perturbam, que me desorientam. E a mensagem continua sendo atualíssima. E quando nós nos voltamos para a mensagem do egoísmo, Emmanuel, ali falando com tanta beleza da mensagem do egoísmo, nós nos perguntamos, mas não seria Jesus de novo voltando para nos dizer que nenhum de nós poderemos ser felizes se ficarmos encastelados no próprio eu? Então entendemos que Jesus está bem próximo através daquele irmão. E nas horas de desencantos, de perturbações, de preocupações, em que nós temos sede de respostas imediatas e elas retardam um pouco, quando nós temos sede de concretizações mais rápidas e a vida nos pede mais tempo, mais empenho, mais perseverança, nós abrimos a página da paciência e, ouvindo a voz daquele espírito amigo, nós entendemos que é Jesus que está nos convidando a perseverar, a prosseguir, a continuar. Então, o Evangelho na doutrina espírita é Jesus de volta, brilhando na fulgurância do passado, vindo de volta nas leituras que Mateus Levi fez, que João, que depois Marcos, mais tarde Lucas vão fazer, mas é também a voz de todos aqueles que encontraram Jesus em algum momento e que, como Barnabé e Paulo, sentiram que às vezes nós vamos nos ver privados de muitas coisas e por mais carência que nós sintamos das coisas de fora, nenhuma carência seria maior para nós do que Jesus se ele não estivesse conosco. E porque temos tanta necessidade de paz, porque temos tanto desejo de ser feliz, porque temos tanta ânsia de vida nova, nós entendemos que por mais que nós persigamos as coisas de fora, vai haver um momento em que nós entenderemos que o que vem de fora deve ser buscado, mas primeiro deve ser buscado esse encontro com a vida maior. Então a proposta de hoje, meus amigos, certamente que não é nenhuma proposta extraordinária, porque é a proposta que muitos corações têm feito, todos aqueles que sentem essa coragem, essa força, essa vibração harmônica que o Evangelho nos propicia, são os corações que voltam a propor, renovemo-nos em Jesus, não esperando que venha uma mensagem extraordinária, porque ela já veio há 2000 anos e se renova agora, para nós na doutrina espírita. Não esperando necessariamente que alguém venha a propor uma mudança revolucionária de bases externas, mas entendendo que a proposta de mudança que nós buscamos continua reverberando no tempo, esperando alguém que queira abraçá-la,
senti-la e seguir o caminho que Jesus palmilhou. Então agora para nós é hora de nós estendermos de novo a bandeira da paz, propondo a nós mesmos que mesmo que lá fora esteja em guerra, nós vamos nos inspirar em Jesus. É hora de nós mantermos bem alta a bandeira do amor, dizendo que mesmo que muitos corações estejam ainda desarvorados pela mágoa, pela raiva, pelo ódio, nós seremos aqueles que, tendo visto Jesus nas páginas da doutrina espírita, teremos a coragem de dizer que ainda que hajam desafios, nós nos apoiaremos no amor. É a hora de dizer que mesmo que a nossa vida nos apresente tantos desafios, que às vezes o coração sofra, angustiado, aflito e torturado, nós entenderemos que por mais que alguém tenha nos feito mal, nós, para corrigir um desengano, não poderemos proceder da mesma maneira. Então nós procederemos com o bem, oferecendo a outra face, entendendo que a vida tudo vai regularizar, tudo vai corrigir, tudo vai acertar, mas nós acertaremos, corrigiremos e seguiremos com Jesus. Então, para nós, a hora é de olhar para o passado e buscar de novo Jesus nas páginas da Galileia inesquecível, mas fazendo isso através dessa beleza e dessa grandeza que é a doutrina espírita. Então, o convite de que olhemos Kardec não só como codificador, mas como cidadão amoroso, o cidadão cristianizado que ele foi, é a proposta que nos permite conectar de novo com o Evangelho, entendendo que a doutrina espírita vem não só para revelar para nós a vida maior, não só para nos dizer que a vida prossegue, que temos a dimensão espiritual, que prosseguiremos em outras etapas, quanto já vimos antes, que teremos ensejo de prosseguir na nossa vida quando o corpo já não mais permita condições para nós continuarmos aqui. Porque a proposta da doutrina espírita é a mesma proposta de Jesus, de que façamos um tecido novo, uma roupagem nova, para que o reino de Deus se estabeleça dentro de nós. Então, o mágico, o grande, o belo da doutrina espírita não é nos preparar para vivermos a vida depois que essa vida cesse. Isso ela faz sim, mas ela faz isso porque ela nos prepara para viver bem agora, aqui onde nós estamos. Nós só poderemos viver bem depois se procurarmos viver bem agora. Então, a doutrina espírita veio para o hoje, veio para esse instante, vem para esse momento, vem para nos renovar agora. Então, assim, quando nós lembramos que para Barnabé e Paulo o Evangelho era um tesouro, também foi para Simão Pedro, para João, para Tiago, para as mulheres que encontraram Jesus, para as mães aflitas, para os corações sofridos, para os jovens sedentos. Foi depois para os corações que vieram em outras épocas, em outros momentos, sendo no tempo de Kardec a proposta que esperava, que alguém olhasse para ela para que ela não se confundisse com os enganos do materialismo. E é agora para nós a proposta de que nós, tendo tido chances de ver Jesus voltando de tantas vezes e de tantos modos, pudéssemos agora vê-lo expresso nas páginas da doutrina espírita, entendendo que é para nós que ele veio, porque nós temos muita sede do seu amor. Então, assim, a experiência que valeu para Teresa de Calcutá é a que nos vale quando a fala da mãe repercute em nós, dizendo: minha filha, nas horas difíceis, a quem você irá recorrer se não for a Deus? Se Deus é o supremo amor, se Deus te conduz, te guia, por que descrer que Ele irá te preparar roteiros mais justos depois? Então é como se aquela mãe nos dissesse: coloca as suas mãos nas mãos dele e deixa que ele guie os teus passos. Sendo também a fala para Francisco de Assis, a fala que ecoa dentro de nós. Francisco, restaura a minha igreja. E embora a distância que medeia entre nós e ele, na grandeza espiritual desse irmão que melhor se identificou com o Evangelho depois da vinda do Cristo, é para nós que Jesus está pedindo: minha filha, restaura os pilares da igreja. Como, Senhor? Restaura em si mesmo os pilares do amor. Restaura em si mesmo os pilares da mansuetude. Restaura em si mesmo os pilares da paz. Restaura em si mesmo o pilar da misericórdia. Restaura em si mesmo o sonho de ser feliz.
Começa 1000 vezes, se preciso for, mas recomeça, não desistindo jamais. Tenta mais uma vez, se necessário for. Tenta, mas nunca desiste de tentar. Porque quem busca, encontra. Quem bate na porta, haverá aberta. Quem procura, achará. Então é para nós que Jesus propõe, restaura os pilares do Evangelho. Somente os pilares do Evangelho restaurado poderão dar origem a grupos harmônicos, a corações coesos no ideal que buscam, no ideal que abraçam. Então é para nós que Jesus propõe. Quanto foi para nós que Jesus propôs, através dos benfeitores, na resposta que chega a Chico Xavier? Quantas vezes nós mesmos estamos procurando ver Jesus, chegar mais perto, sentir, perceber que força é essa que nos renova, e entendemos que o que Emmanuel propõe para ele é o que fica para nós. Procuremos Jesus nos campos de trabalho, porque Jesus não era um mestre ocioso, nem era um mestre dos instantes somente felizes, era o mestre das horas incertas, dos momentos agônicos, das horas difíceis. Era o mestre das definições espirituais, era um mestre de trabalho. E é certo que, sendo mestre operante, ele vai estar em trabalho. E todas as vezes que nós nos associarmos ao bem em alguma frente de serviço, nós estaremos procurando e encontrando Jesus. Então, para nós, também é a proposta que chegou a Allan Kardec. Porque quando ele mesmo vai dizer que, em princípio, quando ele tem contato com o fenômeno da vida maior, ele, querendo entender para saciar as suas buscas e as suas ânsias, percebeu que havia um corpo de doutrina ali, através do qual Jesus voltava para mostrar que a vida continua tendo um norte, continua tendo uma finalidade justa, continua seguindo gerenciada por Deus através de Jesus. Então, o que ele se descedenta, todo o recurso que ele utiliza para saciar a sua ânsia, ele divide conosco. Por isso nós somos devedores desse mestre incomparável. Porque hoje, nas horas de triunfo, quanto nas horas de desafio, quando nós nos reunimos nas nossas casas, que são casas de todos nós entendemos como poderíamos ver Jesus de novo se Kardec não tivesse vindo. Então, Allan Kardec vai realmente o nosso preito de gratidão, realmente o nosso carinho, dizendo, mestre incomparável, onde quer que estejas, receba assim o nosso abraço, a nossa gratidão, a nossa prece, dizendo da imensa alegria de saber que os nossos amores prosseguem, que os nossos afetos seguem, mas que eles voltam para nós, e que são os braços que nos apoiam, são os passos que seguem conosco. Bendito sejas pela luz da caridade que nos renovou na senda, que fez de nós corações altruístas e vai nos fazendo até hoje, nos convidando a abandonar o ergástulo do egoísmo. Louvado sejas pela misericórdia única com que tivesses a coragem de trazer Jesus de volta. Tudo isso nós dizemos a você nessa noite, mas como aprendemos contigo que doutrina espírita é prática, é mudança, é exercício, nós então vamos lembrá-lo dizendo, amigo, todas as vezes em que nós seguimos na nossa vida tendo o ensejo de ouvir alguém propor que é hora de amar, nós entenderemos que devemos isso também a ti, porque foi graças às noites insones e ao esforço em comum que Jesus voltou para nos dizer que nós estamos destinados à felicidade. Então, lembrando Kardec, nós entendemos que o melhor exercício de gratidão é a aplicação do verbo amar. Amar os filhos, amar os pais, amar os familiares, os amigos, os que se foram primeiro, seguindo outros caminhos, os que voltarão, chegarão de novo, preenchendo a nossa vida de alegria. Amar os difíceis de serem amados, aqueles que ainda não nos compreendem ou têm dificuldade de nos entender. Amar aqueles que, distantes de nós, em outros cenários, ainda estão à espera de alguém que queira levar Jesus. É hora, então, de amarmos os outros, mas é hora também de amarmos a nós mesmos, entendendo, somos filhos do amor, somos filhos da luz. E se o amor que nós destinamos ao outro enobrece, edifica, consolida, fortalece, quanto mais o amor fará por nós,
se nós tivermos a coragem de direcioná-lo para nós mesmos no sentido de procurar, conforme Kardec nos ensinou, ser hoje melhor do que nós fomos ontem, para amanhã tentar ser melhor do que nós conseguimos ser hoje. Então, estudar Kardec é entender a vida numa perspectiva nova. E estudar Kardec, entendendo a vida numa perspectiva nova, é encontrar Jesus na beleza daqueles dias, na grandeza dos séculos, mas na singeleza da vida diária. Então, todos estamos à procura de Jesus, imaginando que ele ficou restrito ao passado, entendendo o Evangelho como sendo algo que foi escrito lá atrás para os homens do passado, mas não é bem assim, porque os homens de ontem somos nós que voltamos, e o Evangelho que nos edificou ontem, ou poderia ter nos renovado ontem, continua à nossa espera para nos renovar dessa vez. Façamos, então, conforme nos seja possível, o esforço de encontrarmos de novo Jesus nessas páginas edificantes. Como? Não descuidando da seara íntima, não descuidando do campo de trabalho interior, não deixando o terreno aberto para que as ervas daninhas venham ocupá-lo, mas qual jardineiro generoso, fazer o esforço de ensementação, preparação do terreno, de semeadura, cuidado, cultivo, poda quando necessária, irrigação, para depois podermos ver as messes de amor com que Jesus vai nos engrandecer a vida. E nós entenderemos que a semente que nós plantamos, uma só, com carinho, vai render frutos, 1 por 100. E nós veremos o que Jesus queria dizer quando disse: aproveitai os talentos da vossa vida. Jesus nos pede, como ontem nos pediu, que sejamos a terra boa do Evangelho, onde Deus se encontra terreno propício ao cultivo, porque o Filho está atento à semente que chega. Então, lembrando Kardec, nós lembramos também os apóstolos do passado, e lembrando todos esses amigos, lembramos os do presente, os corações dedicados que renunciam, às vezes, às próprias horas de lazer, para que outros corações conheçam uma vida nova, uma perspectiva diferente. Lembramos as professoras dedicadas, os pais atentos, as mães amorosas. Lembramos todos os corações que desejam oferecer algo de bom à vida, entendendo esses são os corações que receberam a boa semente e estão dando condições para que ela cresça, multiplicando os grãos. E graças a esse esforço cotidiano é que nós veremos amanhã Jesus exuberante na nossa fala, mas primeiro porque ele se implantou dentro de nós. Familiarizarmos-nos, então, com o Evangelho é ganharmos intimidade com o Cristo. E ganharmos intimidade com Jesus é entendermos que as propostas do passado, resumidas tão só no amar a Deus acima de todas as circunstâncias e amar o próximo como nós fôssemos capazes de amar a nós mesmos, continuam sendo o roteiro certo para nós todos hoje, quanto serão amanhã. Então, se nós pudéssemos propor, nós iríamos, então, fortalecer as vozes que têm proposto. Recuperemos Kardec para entender Jesus e voltemos a Jesus para perceber a grandeza de Kardec. Com Kardec, nós entenderemos melhor o que Jesus nos quis dizer. E com Jesus, nós perceberemos a grandeza desse missionário que se ocultou nas vestes de um professor para que nunca faltasse luz aos homens do caminho. E como todos estamos sedentos de vida nova, como todos estamos sedentos de paz, que sempre que nós tivermos ensejo de um conforto, como os nossos encontros semanais, nós possamos lembrar aquele encontro de Paulo e Barnabé, quando irmãos que, não podendo conhecer com maior amplitude a vida, vieram retirar deles o tesouro, mas Paulo, que já trazia o seu bem próximo do coração, vai dizer a Barnabé: sim, Barnabé, faz-nos muita falta o Evangelho de Jesus. Nós poderíamos nos ver privados de muitas coisas, se fosse o caso, mas seria para nós um enorme sofrimento se nós nos víssemos privados do Evangelho de Jesus. Porque, tendo Jesus conosco, tudo mais será administrado por nós com mais facilidade.
tendo Jesus nos ensinando a ver, todos os desafios serão digeridos, diluídos, trabalhados por nós. Mas sem Jesus nós possamos ter riquezas e riquezas e andaremos sedentos de muita coisa. Então, nessa noite, nós gostaríamos de encerrar o nosso encontro dizendo: haja o que houver, seja como for, nunca nos apartemos desse tesouro chamado Evangelho de Jesus. E no ano em que nós comemoramos essa riqueza e essa joia, nós queremos dizer também: não percamos contato com os benfeitores, não percamos contato com os homens de bem, não deixemos de ver os esforços diários de quem está tentando, na luta comum, ser alguém que traz Jesus consigo. Porque por muito olhar as coisas de fora, nós às vezes esquecemos dessas riquezas que estão ao nosso lado. Seja como for, Jesus continue sendo para nós o modelo e guia, porque quem tem modelo saberá como agir, e quem continua tendo guia sempre saberá o caminho certo. E através de Jesus, então, nós vamos entender a grandeza da doutrina espírita, que foi o seu consolador e é, mas é um consolador que nos consola porque nos transforma e orienta. Com votos de muita paz para todos nós, com votos de muitos triunfos, de muitas riquezas espirituais, muitas alegrias, nós encerramos o nosso encontro lembrando esses todos amigos, porque queremos entender que com eles nós devemos buscar a força que nos manterá de pé, a luz que nos manterá esperançados, a alegria que nos manterá entusiasmados. E se nós não descuidarmos desses tesouros, nada nos faltará. Muito obrigada pela atenção e até um outro dia, se Deus quiser.